No departamento médico do esporte, tu chega com a gripe e tu sai com a pneumonia. Com o tempo vai se alastrando ali aquela gripe, você acha que curou, mas foi só um paliativo, aí vai se agravando e tu sai com a pneumonia de lá. Eu tô aqui colocando de forma figurativa, tá, gente? Vocês acham que Zé Roberto vai voltar dessa lesão seríssima que ele sofreu na reta final da Série B do ano passado bem? Vocês acham que ele vai voltar com intensidade, marcando muitos gols, dando muitas assistências? Gente, vamos lá, né? Se na Série B do ano passado, antes da lesão, ele já não era o titular absoluto da equipe, incontestável. Por quê? Porque ele oscilava muito o desempenho. Oscilava muito a participação em gols. Quando ele entrava no segundo tempo, entrava melhor. Quando ele era titular, já não rendia tão bem assim. E normal, ele é um jogador útil, bom para a Série B. Não é um jogador ruim, não. Para a Série B. E imagina depois dessa lesão seríssima que ele sofreu. Para quem não lembra, no jogo contra o Operário, na 35ª rodada da Série B, reta final já, né, que a gente apanhou aquele jogo por 2-1, de virada, com o Ortiz sendo expulso de forma infantil, Zé Roberto rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, o famoso LCA. Esse tipo de lesão é isso aí, 8 meses, 10 meses para o jogador voltar a participar dos jogos, ter minutagem em campo. E assim, eu não vou aqui redirecionar as críticas necessariamente para o departamento médico do esporte, não, tá, gente? Esse tipo de lesão é tão séria que qualquer jogador de qualquer esporte do mundo e de qualquer estrutura médica, física que o clube tenha e prepare bem o jogador, cara, o cara vai voltar com dificuldades. O jogador volta e já não é mais o mesmo do que era antes. Não tem para onde, mano, porque é uma lesão seríssima. O jogador vai sentir um desconforto ali na região. O jogador não vai fazer os mesmos movimentos com a mesma segurança e com a mesma intensidade e com a mesma mobilidade. Em tese é isso, pelo menos. A maioria dos jogadores que tem esse tipo de lesão não voltam da mesma forma como estavam antes. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? A informação publicada pelo GE agora há pouco e também pelo NE45 é que Zé Roberto está próximo de voltar aos gramados. Ele até publicou aqui a foto no CT do Esporte treinando e se recuperando, né? A estimativa, segundo o pessoal do GE e do NE45, é que em meados de julho/agosto é que ele volte aí a forma clínica e física ali para retornar aos gramados. Só que o ponto é, quando é que de fato ele vai voltar à forma física, de ter intensidade em campo? Não que ele era um jogador muito intenso, mas voltar a jogar 90% pelo menos do que ele jogava e tal, com sequência, ritmo de jogo, encaixe, entrosamento e tal, e minutagem em campo mesmo. Julho/agosto a tendência é que ele volte aos gramados, ou pelo menos fique ali entre os relacionados, né? Finalzinho de julho para início de agosto. Para ele voltar a ter sequência, minutagem, ritmo, encaixe, é setembro, gente, praticamente. Eu já estou colocando lá para setembro. Se é que ele vai voltar bem, né? E mais uma vez, eu não acho que o Sport tem que pegar uma muleta e se escorar, não. Ah, Zé Roberto daqui a pouco volta da lesão. Tá tudo certo. Não, meu amigo. Rafael Thierry também ficava com esse pensamento. E aí? Rafael Thierry nem jogou na temporada ainda. E a gente nem sabe quando é que ele vai voltar, de fato, à plena recuperação física dele, clínica também. Ninguém sabe, é um mistério o Rafael Thierry. Então, assim, meus amigos, mercado da bola, cara, traz um bom centroavante, cara. Tenta trazer o melhor que dá. Porque depender de Pablo, pelo amor de Deus, e Zé Roberto voltando de uma lesão seríssima, é insanidade mental, gente. Aí não tem um centroavante de qualidade. Se Zé Roberto tivesse muito bem, clinicamente, fisicamente, vamos supor, ele não sofreu nenhuma lesão, ele teria pelo menos 1, 2 golzinhos aí nessa Série A, eu acho. Arthur Souza é ridículo, não engraxa a chuteira dele, e poderia ser até mais útil do que Pablo, só que a bola tem que chegar também, a bola chega a pouco. Zé Roberto poderia ser um pouco mais útil, mas não dá para falar, é ele, esse é a salvação, não. Tem que trazer um centroavante titular absoluto e incontestável. Um reserva, e aí Zé Roberto como segunda opção no banco. Eu seria talvez até mais radical. Dependendo do da carruagem, eu traria logo 2 centroavantes. 2 centroavantes. Para Zé Roberto ser a terceira opção no banco, sei lá. Alguma coisa assim do tipo. Ou se for para trazer só um, e eu entendo pela questão de limitação financeira e tal, e tem que trazer outras posições, beleza, mas traz um certeiro, cara, um bom centroavante, porque aí tu vai ter que trazer um ponta, um segundo volante, um zagueiro, um lateral, tem várias e várias posições que o Sport precisa contratar. Enfim, a nota enviada do Sport para a imprensa é que o atleta Zé Roberto apresenta boa evolução no processo de recuperação da lesão, conforme o planejamento estabelecido pelo DM. Atualmente, realiza trabalhos com a equipe fisioterapeuta do clube, com foco no fortalecimento muscular, seguindo todos os protocolos definidos. Ainda não tem uma data exata para quando é que ele vai voltar, mas há de dizer que seja de meados de julho para agosto, tá? Bom,
Régua passada em Zé Roberto, que acho que era uma pauta relevante para a gente trazer aqui para vocês. Agora vamos falar de quem? Do Mister Antônio Oliveira. Pois bem, tá próximo de fechar com o Remo. Antes disso, a Montenegro Cargas de transação mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga. Seguinte, Remo inicia a negociação pela contratação do treinador Antônio Oliveira ex-Sport. O português chegaria para repor a saída de Daniel Paulista, que fechou com o próprio Sport. E já tem informações circulando lá no Pará que já teve, de fato, reunião da diretoria com o próprio Antônio Oliveira. Por onde é que a gente começa, hein? Tem tanta coisa. Alô, torcida do Remo, desiste logo, cara, que esse é ridículo. Ele é patético. Um dos piores treinadores, talvez o pior treinador da história do esporte. Em 15 minutos, ele já foi chamado de burro pela escalação bizarra dele. Ele simplesmente colocou um dos piores jogadores da temporada para ser titular. 2, inclusive, Matheus Alexandre e Carlos Alberto. Com 15 minutos, ele já estava sendo chamado de burro e o Sport já estava tomando 2-0 na Ilha do Retiro contra o Cruzeiro. Esse é o nível de Antônio Oliveira. Só que não para por aí, não. Ele acovarda suas equipes. Ele coloca a sua equipe para jogar no esquema de 3 zagueiros, num 5-4-1, uma espécie de 5-4-1/5-2-3/3-4-3 atacando. E se tu tomar um gol, se tu time tomar um gol e tiver com 3 zagueiros em campo, ele vai manter os 3 zagueiros em campo do primeiro ao último minuto de jogo, mesmo que o esquema tático não esteja funcionando. A demora para mexer, impressionante. E quando mexe, mexe muito mal. Improvisa lateral esquerdo de zagueiro, improvisa meia de ponta, ponta na meia, improvisa meia atacante de segundo volante. Assim, é esse nível do treinador Antônio Oliveira. Em 4 jogos, 8-1 no agregado, resultados ridículos, desempenho patético, ele piorou tudo que Pepa tinha de bom, que era pelo menos o controle da posse no meio campo, o Sport tinha as linhas espaçadas, era um time desorganizado defensivamente, desorganizado ofensivamente, era simplesmente um bando em campo. Não é à toa que nem os jogadores do Sport gostavam do trabalho dele, como foi divulgado pelo GE. Não é que os jogadores estavam fazendo corpo mole para derrubar o Antônio, não. É porque os jogadores observavam, pô, que escalação ridícula é essa? Que forma de jogar é essa? Eu tô empatando contra os reservas do Inter na ilha e eu preciso ganhar o jogo desesperadamente e eu me acovardo, eu recuo o time. O time tá empatando em casa contra os reservas do Inter, precisando vencer a partida e ele recuou o time, gente. Ele tira o melhor. Quem é que tá bem em campo? Vamos tirar. Quem tá mal? Vamos deixar. É assim, é mais ou menos nessa média. Mas, segundo alguns, o problema do esporte não é o treinador. É só o elenco que não presta. Principalmente a torcida rival, né? O elenco é uma merda. Beleza, meu elenco é uma merda, irmão, ok. Mas não dava para extrair mais desse grupo de jogadores? Dava. E Antônio Oliveira conseguiu evoluir, piorar o que Pepa estava fazendo. Por incrível que pareça. E Pepa não fez um bom trabalho em 2025 também, não. Fez um trabalho bem ruim. Mas Antônio Oliveira é algo inqualificável. Então, assim, alô, torcida do Remo, existe algum jogador aí que você odeia? Pois bem, talvez ele seja titular logo na estreia de Antônio, se é que vai fechar mesmo com o Antônio, né? E não adianta não, viu? Para piorar, se você reclamar, ele vai ser irônico nas coletivas. No Coritiba ele falou, a torcida tava pedindo para ir pro vestiário, a torcida fora Antônio, fora Antônio, fora Antônio. Ele falou, estavam pedindo para eu sair do clube? Não, estavam pedindo para ir pro vestiário. É esse nível de entrevista que ele dá coletiva no pós-jogo. Fica de risadinha quando o time apanha e joga muito mal. É isso. É esse. É um deboche total, arrogante nas coletivas. Cara, o combo Antônio Oliveira dentro de campo, nas escalações, nas alterações, na forma de jogar, nas coletivas, fora de campo, no extracampo, são terríveis. Assim. O combo Antônio Oliveira é horrível. É o pior que eu já vi na minha vida aqui no esporte. Talvez teve outro pior em 2000, 1950, sei lá, mas do que eu vi, foi o pior treinador da história do esporte. É um estagiário, gente. É um estagiário que já passou por vários clubes grandes, inclusive. Corinthians, passou pelo Sport, passou pelo Atlético Paranaense, já chegou a comandar equipes menores como Cuiabá. Então, assim, é um estagiário. É rezar muito ver se ele fechar com o Remo, porque eu não tenho nada a elogiar no trabalho de Antônio Oliveira.
Agora tá o negócio, né? Chega hoje, eu já ia falar, tem a parada pro Super Mundial, mas a Série B não tem isso, né? Meu amigo, não tem ponto positivo nenhum, não. Eu até pensei, pô, sei lá, com 30 dias de parada, talvez ele coloque o seu modelo de jogo para ser implementado. Mas nem isso vai ter, porque a Série B não vai parar, não. Então, assim, é tromba. É tromba das grandes, tá? Régua passada em Antônio Oliveira, Daniel Paulista. Camila Souza publicou agora há pouco no Twitter mais uma informação sobre a questão da multa rescisória de Daniel. Uma informação e outra informação, essa retificada. A multa rescisória que o Sport pagará ao Remo por Daniel Paulista é menor do que 250 mil, e não 435 mil, como foi divulgado em primeira mão. Data do pagamento foi acordada entre as partes e não está atrasado. Daniel chega hoje à noite no Recife. Bom, gente, assim, na prática, é uma boa informação que a Camila trouxe, mas como o Sport já pagou 60 milhões na temporada por bagres, né? Não todos, mas uma parte desses 60 milhões foi empregado em bagres, como Matheus Alexandre e Carlos Alberto. O que é 250 mil reais, 435 mil? Nada, né? Absolutamente nada. Mas só para confirmar aí a informação sobre a multa rescisória de Daniel Paulista. Sobre a multa rescisória de Antônio, a informação publicada pelo Vene Casagrande é que ele entrou em contato com o empresário de Antônio Oliveira e a multa é de 6 milhões de reais. Segundo a Camila Souza, a multa não é essa, é de 2,7 milhões de reais. Enfim, aguardar. E segundo Yuri Romão, nem tem uma multa, né? Segundo ele, tem um acordo contratual. Ele utilizou outro termo, um acordo contratual. Enfim, vamos ver também como é que o Sport vai divulgar isso nas próximas horas ou dias, né? Yuri Romão falou que ia ser bem transparente em relação a isso. Para finalizar aqui um pouquinho de especulação no mercado da bola, primeira informação vindo aqui de Portugal, do Sebastião Souza Pinto, é que o Sport viu uma das propostas ali de empréstimo pelo goleiro Matheus Magalhães recusada pelo Sport Clube Braga, né? E rapidamente aqui o histórico do Matheus Magalhães, é um goleiro de 32 anos de idade, 1,90 de altura, a idade, quanto mais velho o goleiro, melhor, tá, gente? Então 32 anos não é uma idade ruim para goleiro, não. É ruim, pode ser muito ruim para um jogador de linha, um ponta, um meia, agora para um goleiro é uma boa idade, por sinal. Se 24 anos, 23, o goleiro vai melhorando ali aos poucos. Quando chega em 29, 30, é que o goleiro tá na sua melhor forma física, né? E experiência também, enfim, posicionamento e tal. Aí eu não sou goleiro para falar com propriedade, mas historicamente passou dos 30 que o goleiro vai melhorando ainda mais. Vem Fábio, com 42 anos, pegando tudo, irmão. Bom, rapidamente aqui o histórico do Matheus Magalhães. Passou pelo Sporting Clube Braga nessa temporada, logicamente, passou pelo Ajax também, mas na média ele passou toda a sua carreira, basicamente, no futebol português, no Braga aí, basicamente toda a vida, né? 2015-16 até a temporada 23-24, e nessa última temporada ele estava jogando com a camisa do Ajax no campeonato holandês. Enfim, cara, eu não tenho nenhuma grande análise para trazer sobre ele, não. Só foi uma especulação no mercado, mas a proposta foi recusada, tá? Para finalizar, aí agora pegando aqui um pouquinho o gancho do Fortaleza. Fortaleza desiste da contratação do Diego Valdez, do América do México. Os clubes já tinham um acordo, mas o meia chileno fez uma alta pedida salarial. Detalhes sobre o Valdez. O Fortaleza acertou com o clube, com o América do México, 19,5 milhões de reais, está acertado. Aí, basicamente, se acertou com o jogador no primeiro momento, só que o jogador, a informação foi publicada pelo André Hernan, tá, gente? Lá do UOL, que tem boa credibilidade. Ele falou que o Valdez falou, tá ok, Fortaleza, mas espera um pouquinho aí. Se surgir uma proposta melhor, eu vou para algum outro clube. Se não, eu vou para o Fortaleza. Meu irmão, quer que eu faça uma analogia? É como se tu chegasse numa menina, numa mulher, e pedisse para namorar com ela. Tu quer namorar comigo e tal? Ela fala, eu quero sim. Mas eu vou aguardar 1 a 2 semanas. Se não surgir nada melhor, eu vou ficar com você. Se surgir, pé na bunda. Resumindo, meu amigo, o jogador já chega com... Assim, ele nem chega, né? Ele nem chegou no caso. O jogador, ele já vai tentar fechar com o clube pensando em alguma outra proposta melhor. O jogador não tá imerso no clube. Pô, chegou a proposta, eu vou pro Fortaleza. Pum, vou me dedicar, vou dar a vida pela camisa. Não. Então, esse tipo de perfil pro Fortaleza não interessa. Um jogador que não vai dar a vida, não vai dar o sangue. No primeiro momento, pum, chegou a proposta, o salário tá interessante, eu vou. Aí já começa com essa, não, se surgir uma proposta melhor, eu vou. Aí agora, pedido de salarial muito alto, tava pedindo salário maior. Gente, pelo amor de Deus. Por falar em salário maior, então assim, para mim foi um excelente pro Fortaleza ele não chegar. Primeiro, valores estratosféricos, 19,5 milhões de jogador de 31 anos de idade, pelo amor de Deus, e que nem faz uma boa temporada, se a gente for parar para analisar.
Alta pedida salarial, um jogador que nem chegaria aqui querendo comer a grama, com vontade, com sangue. Então, meu irmão, esse tipo de perfil de jogador não me agradaria. Eu não queria que o jogador viesse aqui pro esporte com a condição de, ele só vai vir se não tiver proposta melhor. Tá de sacanagem, meu irmão. Eu tenho sua segunda opção, terceira opção. Rua, meu amigo. É rua. Agora, para finalizar, Paul Fernandes, por falar em salário, acredite se quiser. Central do Fortaleza, é inacreditável o que o Paz vem fazendo de errado em 2022, de 2022 para cá. Marinho ganha 660k. Fonte GE, Globo, 20 milhões em 30 meses, né? Beleza. Aí vamos lá. FJ, a galera gosta de uma abreviação, né? Felipe Jonathan ganha 300k, blog do Camps. Paul Fernandes ganhava 840 mil reais. E Davi Luiz ganha 700 mil, segundo a afirmação do Trivela. Simplesmente 2,5 milhões em 4 bagres supremos. Isso aqui já é a opinião do Central do Fortaleza, tá? Assim, para mim o maior absurdo aqui é você pagar 840 mil em Felipe Jonathan e 700 mil em Davi Luiz. De resto, assim, é isso, cara. Não tem... Também pagar 660 mil para Marinho é um absurdo, eu falei isso lá atrás, mas infelizmente é a realidade. O cara saindo do Flamengo, tu não vai pagar ele 300 mil assim, não. Até porque ele era ponte e tal. E tinha o histórico de ser o rei da América quando jogava pelo Santos. Mas pagar 840 mil reais para Paul Fernandes, que não jogou nada com a camisa do Fortaleza, é de uma loucura muito grande, tá? Bom, tamo junto, rapaziada. Abraço para todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações. Valeu, gente.